Meus irmãos, esse é um texto muito conhecido, em que traz um episódio de uma queixa, como nós lemos no versículo 2, uma contenda, uma murmuração, ali com Moisés e também com o Senhor. Por isso nós trazemos uma mensagem de meditação no dia de hoje. Se nós temos motivos para nos queixarmos de Deus. O que está acontecendo aqui é que o povo está saindo da terra do Egito como escravos. Será que após a libertação daquele tempo de dureza, de servidão de 430 anos, de 14, 16 horas de trabalho, será que eles teriam motivos para se alegrar com Deus? Será que quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus, será que ela não tem motivo para se alegrar com Deus daquilo que Deus fez por ela? Será que após uma vida tão sofrida, às vezes por tempo que nós passamos, como por exemplo por essa pandemia, que insiste ainda em não terminar, em que muitas pessoas estão ficando enfermas, que muitas pessoas também estão morrendo, não na quantidade que estava, mas nós olhamos muitas vezes para as circunstâncias e nós fazemos como esse povo aqui no deserto. Nós murmuramos. Agora olha só, já seria complicado fazer uma mensagem assim, dizendo assim: temos motivo para nos queixarmos para Deus? Agora o que trata aqui do capítulo 17, além de não ser uma coisa boa, se queixar para Deus, porque a Bíblia diz que nós devemos orar, e que cada circunstância de dificuldade na nossa vida são usadas para que a nossa fé possa estar sendo acrescentada. Aqui é muito pior do que usar a palavra para Deus, porque aqui o nosso tema de hoje é: temos motivo para nos queixarmos de Deus. Veja só como é que vai a mente do homem. Versículo 1, olha só que interessante. Eles já tinham passado algumas coisas. Depois, olha só a palavra, depois, já havia acontecido algumas coisas, como por exemplo as 10 pragas. Depois de toda a congregação dos filhos de Israel, partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas. Todos nós temos a nossa jornada aqui neste mundo, não é verdade? Muitas vezes nós vivemos ainda com a nossa mente presa no pecado, presa no velho homem, não entendendo o quão grande é o poder de Deus nos libertarmos até de nós mesmos. Quando eu olho para aquele cenário, por exemplo, no templo, é impressionante como as pessoas eram escravas da religião, escrava dos pensamentos do homem. Quando Jesus chega para fazer ordem na casa de Deus, em que ele diz: olha, a casa de Deus é uma casa de oração, em que ele pega o chicote, expulsa ali os cambistas que estão negociando ali, estão negociando o gado miúdo, a pomba, conforme Levíticos capítulo 1, que Deus ensina de fazer os sacrifícios. E Jesus expulsa toda aquela turma de lá. Você vê que as pessoas estão sendo presas ali naqueles conceitos, naquela palavra que não vem da palavra de Deus. Aquele estereótipo religioso. Quem que era a pessoa espiritual? Olha, a pessoa espiritual era a pessoa que tinha dinheiro para comprar uma roupa bonita, para usar os seus trechos da palavra de Deus penduradas na sua testa, naquelas caixinhas que você já viu já na internet nos dias de hoje, né? Usar aquelas franges com textos da Bíblia para mostrar que é espiritual, para dar os seus dízimos, as suas ofertas, se aparecendo para aquelas pessoas verem que aquelas pessoas eram pessoas abençoadas. Por isso que Jesus ele destaca a oferta da viúva. Ele diz: ó, aqui ninguém deu mais que a viúva. E quem reparou que a viúva deu, achou que Jesus estava ficando louco, porque ela deu 2 moedas.
Mas Jesus disse que ela deu tudo o que ela tinha. Então, para uma pessoa ser abençoada ali naquele tempo de escravidão, eles tinham que subir à casa de Deus, ao templo. E Jesus disse muitas coisas, como por exemplo, que aquele templo também seria derrubado. E aquela religiosidade, aquela escravidão de aparências, porque não havia conversão no coração, fez com que aquelas pessoas entendessem o que Jesus disse. Nos dias de hoje, não há templo. E não há templo porque Deus não precisa de templo. E Jesus ainda deu uma promessa dizendo: vós sois o templo e morada do Espírito Santo. Nós somos a promessa de Deus. A palavra viva vive em nós. Por isso, quando você olha esse povo é liberto de toda aquela escravidão. É liberto daquela autoridade, daquelas chicotadas, daquela produção diária de todos os dias de tijolos para construir uma coisa que não eram deles, e no máximo que eles tinham para comer eram cebolas. E quando eles saem do cativeiro, da escravidão, o coração do povo é o quê? É revelado. É revelado. Olha só no texto. Quando eles chegam ali em Refidim, no final do versículo 1, na sua jornada, como nós temos a nossa jornada, não havia ali água para o povo beber. Então nós vamos ver as palavras que haviam no coração daquele povo. E as palavras, elas revelam o que tem dentro do nosso coração. Quando você recebe uma palavra que você não gosta, o que você faz? Você sente o ódio? Você sente a raiva? Você sente a ira no seu coração? Ou você para observar se aquilo faz sentido ou não, se aquilo vem de Deus? Ninguém parou para perguntar, não tem água, mas por que será que Deus nos trouxe aqui? Por que será que Deus nos traz certas situações na nossa vida? Porque através das nossas palavras revela o que tem dentro do nosso coração. E o que tem dentro do nosso coração é revelado em obras. Revela também a nossa fé. Estar no deserto não é fácil. O deserto é um lugar de grandes dificuldades. E muitas pessoas caem diante a provação que o deserto traz, como o povo caiu diante desse capítulo e dessa situação. É claro que o deserto é um lugar que ninguém quer estar lá. Nós não queremos estar lá no deserto. Nós não queremos ser, por exemplo, o Daniel entrando na cova dos leões. Nós queremos ser o Daniel saindo. Nós não queremos ser como os amigos de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidnego, entrando para a morte na fornalha. Nós queremos ser apenas eles saindo da provação. Nós não queremos ser como o apóstolo Pedro, que estava preso, e naquela noite, para o dia seguinte, seria morto. Mas pelo poder de Deus, aquele terremoto o libertou, e as pessoas puderam ver que Deus estava com ele. Mas ninguém queria estar com aquelas correntes que ele estava. Então, nós, muitas vezes, primeiro que nós não olhamos as circunstâncias e o momento que nós estamos passando. Se é de dificuldade, é porque Deus, Ele tem algo para que nós precisamos aprender. Quando você estiver no deserto, não lamente que você está no deserto. Tem uma frase que na internet estava nesses dias que dizia assim: Moisés viu mais de Deus no deserto do que no palácio.
Foi no Monte Sinai, foi no deserto que Deus se revelou. Então, quando Deus nos dá uma prova, um deserto, é revelado o que há no nosso coração. Em Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 3, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia. Depois que você passou por uma determinada circunstância, é mais fácil. Aqui Deuteronômio está contando 40 anos no deserto. Capítulo 29 de Deuteronômio, versículo 3, diz assim: as grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas. Por que não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até os dias de hoje? Será que Deus naquele deserto não guardou o seu povo? Será que Deus não pode nos guardar diante das nossas dificuldades? Às vezes as nossas dificuldades não pertencem a nós. Pertence às vezes a terceiro que nós amamos. Uma criança fica doente. Essa semana a mãe falou: estou preocupado, estamos com Covid aqui, minha criança não está bem. Não é com a pessoa em si, tem situações que nós só podemos orar. Porque tem situações que fogem totalmente do nosso controle. Se você tem sede no deserto, como é que você faz para beber água? Se você tem sede na beira do rio, como é que você faz para beber água? Mas o versículo 4 e o versículo 9 é um versículo de reflexão, porque enquanto nós estamos atravessando o deserto, muitas vezes nós queremos agir pela nossa força. Faltou alguma coisa, alguma condição assim física para o povo no deserto? Faltou algum amparo emocional, psíquico no meio dessa jornada para esse povo que é do Senhor? Nós estamos em tempo de bonança, mas vai chegar um tempo novamente que a igreja vai ser perseguida. Como é que vai ser os nossos corações? Haverá queixas, murmurações? Porque em Apocalipse, a partir do capítulo 19, a Bíblia fala sobre o Cordeiro e a sua vitória. Será que neste meio intervalo, se nós passarmos por aquilo, nós reclamaríamos? Olha só o versículo 5. Em 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceu sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Pão não comestes, o vinho e bebida forte não bebestes, para que soubesse que eu sou o Senhor vosso Deus. Olha só que Deus está dizendo: faltou alguma coisa para vocês, algum amparo? Durante o dia, o que eles tinham no deserto? A Bíblia diz que havia a sombra de uma nuvem. O que faltou para eles descansarem durante o dia? O que falta para nós descansarmos à sombra do Onipotente através da sua palavra? Será que nós não podemos descansar nesse mundo pelas promessas de Deus? De noite, aquele povo no deserto, eles tinham uma coluna de fogo para os guiar. Será que Cristo não deixou o seu Espírito Santo para nos guiar? Para dar um coração valente a nós, corajoso,
para seguir os nossos caminhos, a nossa jornada aqui neste mundo? Será que tem faltado algo para nós cumprirmos as Escrituras, amarmos a Deus? Será que a nossa condição humana de sempre buscar o que nós queremos para cumprir os nossos propósitos, as nossas jornadas? Ou será que o problema está em Deus? Por isso eles estão reclamando com Moisés, que é o líder, para ele falar para Deus que não tem água. Isaías no capítulo 40, versículo 22. Pode abrir lá, enquanto os irmãos abrem, eu vou ler o versículo 7 aqui do capítulo de Deuteronômio, diz assim. Pode abrir em Isaías capítulo 40. Vindo a vós, pois, a este lugar, a Sion, o rei Esbom, e Og, rei de Bazã, nos saíram em contra peleja, e nós os ferimos. E tomamos as suas terras, e demos por herança a tribo de Ruben, de Gate, e a meia tribo de Manassés. Guardai todas as palavras desta aliança e cumpri, para que prosperais tudo quanto fizerdes. O que são esses inimigos diante de Deus? Isaías capítulo 40, versículo 22. Ele, quem? Deus. Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhoto. O que é as nações? O que é o homem diante de Deus? Esse aqui é um versículo também que algumas pessoas usam aí, os terraplanistas, tá? Elas desconsideram isso do texto. Mas será que Deus não está olhando de cima o círculo da terra e vendo o que o homem faz, inclusive o seu povo? Por isso a conclusão que nós chegamos é que aquele deserto, aquela jornada e a nossa jornada só revela o que tem dentro do nosso coração. Porque dentro do sentido figurado do coração de Deus, a graça, a misericórdia. Mas como é fácil nós esquecermos tudo o que Deus fez por nós até este momento. Ebenezer. Como é fácil o homem esquecer as 10 pragas que eles viram pouco tempo até esse capítulo 17, mais a travessia do mar. Como é fácil. Agora a pergunta, ela é uma pergunta que cabe a nós. Quando o povo entra no deserto, quando você entra, por exemplo, os jovens que estão aqui, há um tempo de preparação para o casamento. Quando há alguma provação, por exemplo, no seu serviço, eu tinha um chefe que ele dizia assim: você está mentindo para mim. É que ele contava uma mentira atrás da outra, né? Quem mente geralmente fala: você está mentindo, hein? Mas são circunstâncias, às vezes não é fácil, pode ser o trabalho da gente, pode ser um relacionamento, pode ser problemas com o filho. Às vezes o filho não dá muito valor naquilo que os pais fazem, porque não entende ainda, são muito novos. Mas, abra em Deuteronômio no capítulo 28, no capítulo 8, porque a pergunta que cabe a nós é se você sabe o que tem dentro do seu coração e se você está preparado para passar um deserto na sua jornada. Eles também passaram por muitos lugares bons. Em Deuteronômio no capítulo 8, no versículo 2, quem pode conhecer mais o coração do homem do que o seu Criador? Você conhece o seu coração, as suas ações?
Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 diz assim: e te lembrarás de todo o caminho, de toda a jornada, pelo qual o Senhor Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Todos nós temos a nossa jornada na vida. Para te humilhar. Palavra humilhar vem de humus, terra, para lembrar o que você é, o que eu sou. Nós não somos criadores, nós somos criaturas. Continuação, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Tinha água? Tinha. Tinha roupa? Tinha. Tinha comida? Tinha. Tinha sapato? Tinha. Tinha descanso? Tinha. Tinha trabalho? Tinha. Não tinha mais escravidão? Não tinha. Qual é o motivo que faz este povo reclamar do Senhor com tantas coisas? É diante a adversidade? Versículo 2, vou ler novamente. E te lembrarás de todo o teu caminho pelo qual o Senhor Deus te guiou neste deserto de 40 anos. Hoje uma pessoa vive mais ou menos aí 2 vezes 40. Não é assim? Mas se você pensa que você conhece o seu coração, você não conhece. Enganoso é o coração mais que todas as coisas, e complementa, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias capítulo 17, versículo 9. Lá no livro de Jó, para dar um exemplo, olha só o que Jó passou. Aí você já ouviu a expressão, tenha paciência de Jó. Jó capítulo 2, versículo 3 diz assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem reto e íntegro. Muda aí, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade. Havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Jó sabia o que tinha dentro do coração dele até ser provado? Não. Satanás sabia o que tinha dentro do coração de Jó? Não. Mas Deus sabia o que tinha no coração de Jó. Por isso, o deserto não é para Deus saber o que tem no seu coração. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. É para você saber o quanto você ama Deus, o quanto você busca Deus com as suas ações. Final do versículo 2. Se guardares os meus mandamentos ou não. Olha só. Agora no deserto, na nossa jornada, os corações são revelados e há as consequências. Ou coisas boas como Jó, ou coisas ruins como este povo, que está se queixando no deserto. Quais foram as as incitações à revolta contra o Senhor? Volta lá no capítulo de Êxodo, no capítulo 17. Vamos ler o versículo 1 a 3 e depois o versículo 7. As queixas revelam as nossas frustrações e incitações contra Deus. Ensina a criança o caminho que deve se andar, que quando ela crescer ela não se desviará, pois pode acreditar na palavra de Deus. Ah, meu filho se desviou.
Será que fomos nós que erramos ou Deus que não cumpriu as suas promessas? E Deus pode restabelecer todas as coisas, porque Deus é um Deus misericordioso. Deus, ele é um Deus criador. Quando nós traduzimos essa palavra no Novo Testamento, é a soma de duas palavras em latim, miséria e coração. Mas quando a gente vê essa palavra misericórdia no hebraico, é a mesma raiz de útero, porque significa que foi tirado, que foi criado, alguém gerou. Deus te gerou e por isso ele tem misericórdia de você, da sua família. Por isso, quando o povo pecou em outra situação, Deus disse para Moisés: levanta a serpente de bronze. Todo aquele que olhar para a serpente e tiver fé, será salvo. Versículo 1. Não havia água. 2. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que se contende comigo? Por que atentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matarmos de sede, nós, nossos filhos e ao nosso gado? Versículo 7. E chamou aquele lugar de Massá e Meribá por causa das contendas dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, ou não está no meio de nós. Veja se isso não é uma acusação grave. Será que Deus de fato tirou eles da terra do Egito como escravos para matar eles no caminho? Será que Deus nos libertou da escravidão do pecado? Do jugo deste mundo? Da religiosidade de você ter que sempre fazer algo para conquistar a sua salvação, que você não é capaz de fazer? O que nós encontramos? Nós encontramos queixa, nós encontramos contenda nesses versículos, e encontramos que o povo tentou quem? Tentou ao Senhor. A maioria das pessoas aqui conhece a história de Jacó. A maioria não, todos conhecem. Nós estudamos já aqui. E no capítulo 32 aparece um anjo. E o que o Jacó faz com o anjo? Ele briga com o anjo. Agora, qual que é o motivo que ele briga com o anjo? Ele briga com o anjo para o anjo abençoar ele. Mas Deus já não tinha dito que ele era abençoado? Será que isso não é agir na carne? Tentar contra o Senhor? Jonas, capítulo 4, versículo 1. Jonas disse assim: olha, porque quando eu ainda estava na minha terra, ou seja, antes dele pegar o navio, ele já sabia que Deus ia salvar Nínive. Por isso que ele não queria pregar. Agora, qual o motivo que fez Jonas pedir a sua morte no capítulo 4? Ele não queria ver a salvação dos assírios. Agora o homem, ele está no lugar de Deus para escolher o que vai ser feito ou não? Olha o povo no deserto. Que conclusão que nós chegamos? É Jacó, é Jonas, é o povo. Já não eram abençoados por Deus? Já não eram felizes? Já não tinha a palavra de Deus no seu coração? Então por que atentaram a Deus fazendo a sua vontade? Por que não obedeceram a Deus? E aí como é que termina a história de cada um? Ou melhor, o meio ali das consequências disso. Jacó termina coxo, o Jonas termina dentro do ventre de um grande peixe, e o povo, em vez de passar como Jesus,
40 dias num deserto, passou 40 anos. Por isso, não tentais o Senhor, o vosso Deus. Cuidado com os seus pensamentos. Cuidado que nós buscamos. Por isso o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, ele diz assim, que o homem se examine a si mesmo. Não precisa olhar para o seu vizinho, né? Não precisa olhar para a pessoa que está do seu lado. Olhe para você mesmo. Você se conhece? Faça um autoexame. Pessoa que está com Covid, qual que é o autoexame que ela faz? Tem febre, está com dor de garganta, está tossindo, está com falta de ar. Quais são os sintomas desses personagens? Como nós dizemos e falamos, as pessoas que se queixam, que contendem, que brigam com Deus e que tentam o Senhor. Se não, Jacó, incredulidade. Por que Jacó não creu na palavra de Deus? Jonas, um homem sem compaixão para com o seu próximo. E para com o inimigo também, que o povo assírio era inimigo de Deus. E o povo, nesse autoexame, ok? Um povo preguiçoso para servir ao Senhor. Porque enquanto tinha chicote no Egito, tudo funcionava e as cidades iam muito bem. Então as queixas revelam as nossas incitações e o que tem dentro do nosso coração. E aquele episódio daquela jornada foi conhecido como? Versículo 7. Êxodo capítulo 17 e versículo 7 para nós terminarmos. Como que foi conhecido, chamado aquele lugar? De Massá e Beribá. Tem muito crente que a vida dele se resume nessas duas palavras. Massá e Beribá. Massá significa aprovação, teste. Será que nós temos sido aprovados por Deus na nossa jornada? Em cada fase na nossa vida? É a fase de obediência aos pais, obediência à palavra, depois a liberdade que nós temos quando nos tornamos adultos, jovens, as consequências das nossas escolhas, aonde nós levamos a nossa casa, a nossa geração, quando ficarmos velhos, o que aprendeu a nossa geração e os exemplos conosco. Meribá significa lugar de contenda. Tem casa que só tem briga, só tem contenda. É assim o seu lar? É assim a sua mente? Luta constante, carne, o velho homem contra o Espírito Santo que habita em você. Quem tem vencido nesta jornada? Nós podemos tirar muitas lições desse texto, como nós falamos. Primeiro, nós não temos nem motivos para nos queixarmos com Deus. Se a gente estivesse lá na Ucrânia, se a gente estivesse lá em Alepo, se a gente estivesse na Venezuela, você poderia levantar os seus olhos e pedir para Deus misericórdia. Como as pessoas sofrem em guerras. Agora, temos motivos não para nos queixarmos, de queixarmos de Deus. O que nós aprendemos é que nós não conhecemos a nós mesmos. Quando você conhece uma pessoa no momento de dificuldade, aí você vai ver o estresse, como que a pessoa age, quem são as pessoas, como é a casa de cada um.
A verdade é que nós não precisamos ficar 40 anos no deserto para aprender uma lição com Deus, para passar de uma prova, e nem 22 anos como Jacó. Nós podemos, assim como Jesus foi para o deserto, confiar em Deus e saber que após 40 dias virá o socorro, porque Deus não desampara ninguém. Ninguém Deus desampara. Ninguém das pessoas que buscam a sua misericórdia. Porque Deus, Ele é o Criador. É aquele que gera vida. Vida física e vida espiritual em abundância.